Olá, se você chegou até aqui é porque você precisa de ajuda na sua vida financeira, né? Mas ó, calma, isso é totalmente normal. O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma desigualdade social muito grande e sem educação financeira no nosso ensino base de forma consistente, realmente fica muito difícil aprender a lidar sozinho com o nosso dinheiro. Mas ó, é tranquilo, você pode adquirir essa habilidade, você só precisa aprender. As pessoas ainda não tinham te ensinado. Pensa aí quantas coisas você já aprendeu desde a sua infância e que de repente hoje você já até ensina outras pessoas. Com dinheiro é a mesma coisa. E eu posso te garantir isso porque eu sou prova viva. Meu nome é Samela Silva, eu tenho 33 anos, nascida e criada na zona leste de São Paulo e hoje eu sou educadora e planejadora financeira pessoal. Mas nem sempre foi assim. Teve uma época que eu não sabia lidar com meu dinheiro, quanto mais ajudar as outras pessoas, né? Lá para os meus 20 e poucos anos, com acesso ao cartão de crédito, ao cheque especial, ganhando o primeiro dinheirinho, comecei a fazer besteira, né? Aos 24 anos, eu tinha um empréstimo de mais de 10 mil reais para pagar. E não me pergunte onde é que eu fui gastar esse dinheiro, porque eu não me lembro. Além disso, eu deixei toda a minha vida, vendi meus móveis, larguei meu emprego para viver uma experiência de vida aos 25 anos, onde eu fui viver uma história de amor em Moçambique. Pois é, a história de amor não deu certo, a experiência de vida foi ótima, mas eu tive que voltar com uma mão na frente e outra atrás, pedindo arrego para minha mãe e dependendo financeiramente do meu ex por um tempo. Gente, ali para mim foi o fundo do poço. Foi ali que eu disse que nunca mais eu dependeria assim das pessoas, que eu ia sim aproveitar as oportunidades da vida, mas de uma forma organizada, planejada, né? Desde então eu comecei a estudar sobre finanças pessoais, comecei a ler livros, fazer cursos, modificar alguns hábitos e aí eu vi que a coisa estava dando certo, começou a sobrar dinheiro e aí foi a hora de pensar em multiplicar e vieram os investimentos há 5 anos atrás. Quando eu tinha 28 anos, eu fiz o meu primeiro investimento, pela reserva de emergência mesmo, ali no Tesouro Selic. Com isso eu fui aprendendo, lendo mais, fazendo mais cursos e já faz 2 anos que eu invisto na Bolsa de Valores. Isso mesmo, inclusive ações, fundos imobiliários. Eu percebi, gente, que o dinheiro na sociedade que a gente vive, ele é um meio para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade, para que a gente realize os nossos sonhos. E você pode fazer isso também. Agora, com uma metodologia por trás, fazendo cursos para vocês, eu consigo ensinar as técnicas que eu usei para mim, para que vocês possam aplicar aí na vida de vocês. Na aula de hoje, eu vou conscientizar você de que o momento de começar é agora. Vamos para a aula? Tudo pronto por aí? Podemos começar? Já pegou alguma coisa para você fazer as suas anotações? Eu sugiro que pegue, viu? Porque a gente vai ter vários insights aqui que eu tenho certeza que você vai querer revisitar depois. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta bastante provocativa para você. Você já parou para refletir se o seu dinheiro vai ser suficiente no futuro? A gente costuma achar que o futuro está muito longe, né? E a gente não precisa se preparar para ele, porque de alguma forma vai dar tudo certo, né? Alguém vai cuidar de a gente, alguma coisa milagrosa vai aparecer, tem sempre alguma justificativa para que a gente não pense nisso agora. Mas, pela experiência, gente, eu tenho visto que o nosso futuro, quem faz é a gente. Nós somos responsáveis por ele. E se a gente não começa certo a cuidar do nosso dinheiro agora, ele começa a ficar muito mais complicado e vulnerável lá na frente. Deixa eu mostrar para vocês como deveria ser mais ou menos a nossa jornada com dinheiro. Esse aqui é o ciclo da vida financeira. Eu fiz uma adaptação, pensando aí nas experiências do dia a dia, e como deveria acontecer, né? Ali na nossa juventude, a gente deveria receber educação financeira, né? Porque ao entrar nessa fase dos 20 aos 30, onde normalmente é a fase onde a gente mais vai começar a ter dinheiro, né? Porque a gente entra no mercado de trabalho, a gente já entraria sabendo o que fazer desde o primeiro salário. E essa fase, além de curtir muito, a gente já começaria a fazer o nosso acúmulo financeiro e aprender a investir para rentabilizar essa grana. Porque essa base vai ser a base para que, quando você chegar na fase de construir os teus projetos de vida, conquistar coisas maiores, você já teria algo para te suprir, né? Então pensa aí, dos seus 30 aos 45, ainda mais essa geração que está postergando algumas coisas, né? Você de repente vai querer constituir família, comprar sua casa, ter filhos, fazer transição de carreira, várias coisas que precisam sim ter uma grana.
E aí, com a tua reserva feita nesses primeiros 10, 12 anos de acúmulo, você teria isso muito mais fácil, de uma forma muito mais leve, e sem ter que recorrer ao crédito caro, usando empréstimo, financiamento, várias coisas, vários instrumentos aí do mercado financeiro que fazem você pagar mais por algo que você poderia pagar muito menos, se você tivesse se preparado, é claro. Mas não suficiente, né? A nossa jornada continua. E aí, endividados, financiamento, aquela coisa toda, a gente chega ali na fase dos 45, 60, onde a gente deveria estar consolidando o nosso patrimônio para realmente fazer parte da nossa jornada lá na frente. A gente passa esse período já desesperado. Normalmente é isso que acontece. Sem uma reserva, com muito endividamento, né? Com uma sensação de já querer trabalhar um pouco menos e no fundo ver que a solução é só trabalhar mais porque está faltando dinheiro, né? E aí você entra na última fase, que agora eu representei com 60 anos de idade, mas isso varia de pessoa para pessoa. A gente sabe que tem gente que quer parar mais cedo e tem gente que quer trabalhar para o resto da vida, né? Mas essa fase seria a fase de você sentar e olhar assim e falar, poxa, eu só vou trabalhar se eu quiser, porque as minhas contas estão pagas através do meu patrimônio. É isso na educação financeira que a gente chama de independência financeira. É você acumular um patrimônio que banque o seu custo de vida ao ponto de você poder escolher se você quer trabalhar ou não, se você quer de repente morar no local onde você mora, você de repente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Numa forma mais leve, menos horas na semana, menos dias na semana, quem sabe até algumas vezes por mês, ou para algumas pessoas, de repente não trabalhar mais de fato. Acontece, tem gente que quer de fato se aposentar, né? Mas como a gente não faz essa jornada dessa forma, a gente chega ali naquela fase de uma forma bem desprotegida, né? E sem viver a vida do jeito que a gente gostaria. O que eu mais vejo no dia a dia é isso aqui. As pessoas têm uma idade, né? Mas a sua fase não está conectada com a sua idade. A maioria está nessa fase inicial, ainda obtendo educação financeira. O lado bom, gente, é que dá para a gente ajustar. A gente pode aproximar mais, quanto mais aprendizado e quanto mais para a prática vocês forem. Assim, aos pouquinhos, vocês vão se conectando com a fase do ciclo de vida financeiro que vocês deveriam estar para construir esse futuro bacana. É importante vocês pensarem que o futuro, por mais longe que ele pareça estar, apesar da gente precisar se preparar para ele, a gente tem uma jornada até chegar lá. E financeiramente, se a gente se preparar, a gente vai aproveitar muito melhor ou até mesmo se proteger quando alguma coisa ruim acontecer, né, gente? Porque os imprevistos virão, vocês sabem disso, é natural. Se tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, é que algum problema ao longo da jornada a gente vai ter. A nossa vida, ela não é linear, ela está muito mais para uma montanha russa, cheia de altos e baixos, né? Então, se você tiver uma proteção financeira, uma reserva, na hora dos momentos de baixa, vamos dizer assim, você está protegido, você não vai se desesperar, você vai ter calma, porque você tem dinheiro para se manter até tomar novas decisões, até se realocar profissionalmente se for um momento de desemprego ou coisas do gênero. Mas a reserva financeira, ela também serve para oportunidades. Quantas coisas aparecem ao longo da nossa vida e a gente, de repente, não aproveita por não ter dinheiro, né? Então, se você tem essa reserva, você pode aproveitar e empreender em algum momento oportuno, ou algum investimento muito bacana que aparece, e por você ter esse capital disponível, você consegue aproveitar no momento adequado, né? Tantas coisas que podem acontecer que, tendo dinheiro, a gente faz de uma forma bem mais tranquila. E, lógico, né, como eu falei lá atrás, já se preparando para esse futuro. Com essa tríade aí, vamos dizer assim, a gente consegue fazer uma autoproteção para todos os momentos da nossa vida. A gente vai aproveitar as oportunidades, a gente vai se proteger nos imprevistos e ainda cuidar do nosso futuro. Parece um pouco surreal, mas, gente, é super possível. A questão é que a gente tem que começar a construir isso, né?
Vamos dar uma olhada na situação aí da população brasileira. Esse aqui é um relatório da ONU de 2019, foi o mais recente que eu encontrei, tá? Que mostra o envelhecimento da nossa população. Então, se a gente acha que está tudo tranquilo, vamos dar uma olhada, porque viver muito hoje, sem preparo, pode ser um risco. Você pode não viver com a qualidade de vida que você gostaria e ainda acabar sendo um ponto de dificuldade para sua família, que talvez também não tenha condições de cuidar de você. Isso pode acontecer. Então, olhem aí, né? A nossa população, se a gente for pensar aqui, ó, ela está envelhecendo cada vez mais. As pessoas estão vivendo mais, né? E isso é fruto aí da tecnologia, da medicina, tudo isso faz com que as pessoas vivam mais. Só que, ao mesmo tempo, tem menos crianças nascendo. As famílias estão mais enxutas. Antes era muito comum, né, gente? A gente vê famílias com 6, 10 filhos. Hoje, 2, 1 no máximo, né? Dependendo aí. E às vezes tem casais que nem querem ter filhos, né? E isso para o nosso sistema hoje de aposentadoria, de previdência social, é um grande problema. Porque ele funciona da seguinte forma: quem está aposentado hoje está recebendo o valor porque tem algum jovem trabalhando e depositando esse valor. O dinheiro que a gente recolhe para o INSS não é para nossa aposentadoria, é para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Então, contar com o INSS é contar com que vai ter algum jovem lá na sua época de aposentadoria para pagar a tua aposentadoria. Só que essa conta começa a não fechar a partir do momento que eu tenho muito mais idosos precisando de aposentadoria em relação a jovens trabalhando. Então, essa já é uma questão super preocupante. E quando a gente vai caminhando aqui para baixo, ó, as pessoas que estão conseguindo viver com qualidade acima de 80 anos, olha isso aqui. Está crescendo, gente, vai crescer cada vez mais. Está muito comum a gente ver pessoas completando 100 anos de vida. E a gente achava que isso era um milagre. Hoje já não é mais tão milagre assim. E nessas projeções da ONU, isso vai se tornar cada vez mais comum. Então, pense aí, você com 90, 100 anos de idade, se você não começar a cuidar do seu futuro, pode ser que aconteça lá na frente, né? Pensa aí comigo, né? Às vezes, fica difícil da gente imaginar isso, e é por isso que a gente não toma atitudes, né? Então, eu vou fazer um exercício com você. Feche os seus olhos aí e tenta se imaginar velhinho, velhinha. Pensa aí, como seria o seu rosto? Como seria a forma de se locomover? Pela sua qualidade de vida hoje, por como você cuida da sua saúde hoje, como você acha que seria a sua velhice? Pode abrir os olhos? Conseguiu se imaginar? Muita gente, mesmo assim, não consegue, porque realmente isso é uma coisa muito distante na nossa cabeça. Mas eu vou tentar ajudar vocês a pensar nisso, tá? Dá uma olhada nessa galera aí. Vocês se identificam com alguém? Tem alguém aí parecido com vocês? Gente, é fato, nós vamos viver muito mais. A probabilidade de você chegar aos seus 80, 90, 100 anos de idade é muito grande. E a gente precisa se preparar para isso. Dá uma olhadinha nesse cenário aqui. Essa aqui é uma pesquisa um pouco antiga já do IBGE, alguns anos atrás, mas a nossa realidade no Brasil não mudou muito, infelizmente acho que pode até ter piorado em alguns quesitos. Mas ela já serve como referência para a gente refletir sobre a nossa realidade lá na frente. Olhem aí, apenas 1% dos aposentados no Brasil são de fato independentes. 46% dependem de parentes. E aí, gente, começa um grande problema, né? Será que os nossos familiares, os nossos parentes vão ter condições de cuidar da gente? Será que mesmo tendo condições, eles vão querer cuidar da gente? Isso é um fato, gente. A gente precisa se preparar para isso, ser mais realistas, né? E outra, eles podem estar numa fase que eles também vão ter seus projetos de vida. Então, se nós formos autossuficientes, a gente ajuda com a nossa própria família, com as pessoas que a gente ama, né? Mas, infelizmente, 46% dependem
dessa ajuda aí dos familiares, dos parentes, né? 28% dependem de caridade. Pensem aí, de repente, os idosos que estão em asilos, que recebem cestas básicas de ONGs, coisas do gênero. Olha que tristeza, né, gente? Depender dessa forma. E outros 25% são obrigados a trabalhar. O que isso significa? Já queriam ter parado de trabalhar, mas devido à falta de renda, eles precisam continuar. Então, às vezes, são pessoas que não têm mais saúde, né? Que não têm mais pique de trabalhar tanto, mas têm que trabalhar por necessidade. Educação financeira, gente, pode mudar a sua realidade, pode te tirar de uma dessas fatias coloridas para te trazer para essa fatia dos independentes financeiramente. A nossa ideia aqui, gente, é trazer cada vez mais brasileiros para esse 1%. Que esse 1% vire 2, vire 3, vire 10, vire 20% da população. É um sonho desafiador, mas se a gente não começar a plantar essa semente agora, isso não vai acontecer nunca. E você já pode fazer parte desse 1% aí e fazê-lo crescer junto com a gente. Então, se você não estava preocupado com a sua velhice, eu sugiro que comece a pensar sobre isso, porque você vai precisar de ajuda. Olha outro dado importante. Você sabe quanto é o salário mínimo atual no Brasil? Hoje, o nosso salário mínimo é de R$ 1.045. Pense aí no seu estilo de vida hoje. R$ 1.045 são suficientes para você viver da forma que você gostaria de viver? Consumindo, passeando, viajando, morando num lugar bacana, enfim. Agora, olha esse dado que triste. De cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham apenas um salário mínimo. Se hoje, com saúde, trabalhando, né, a gente tem essa noção de que R$ 1.045 não são suficientes, vocês acham que vai ser lá na nossa velhice? Onde, de repente, nosso custo de vida vai ser muito maior? Em alguns casos, gente, R$ 1.045 não paga nem o nosso plano de saúde. Então, essa é a realidade que acontece com o brasileiro por ele não ter educação financeira. Ele depende 100% do INSS, onde a gente já viu que não vai ser suficiente. A gente não está querendo dizer aqui que o INSS vai quebrar ou algo do gênero, não é isso. A gente só está querendo mostrar que o INSS não vai ser suficiente para você ter uma qualidade de vida bacana. É muito raro na população brasileira as pessoas se aposentarem com um teto. A gente não pode se iludir. É muito mais comum as pessoas se aposentarem com um salário mínimo. Pensando nisso, o que atrapalha a jornada do brasileiro? Uma das principais coisas é a desigualdade social, né? A gente está num país aí enorme, com distribuição de renda totalmente desequilibrada, e por conta disso o brasileiro não consegue se tornar independente financeiramente. Isso é um fato, né? Outro ponto que atrapalha é não ter essa educação financeira. Como a gente desconhece aquele ciclo de vida financeiro que eu mostrei para vocês, a gente não se prepara para as nossas fases de vida, né? Outra questão é querer antecipar sonhos sem planejamento através do crédito caro. A gente quer viver as experiências, a gente quer comprar as coisas, a gente quer ter um carro, a gente quer ter a casa própria, só que sem se planejar. A gente está querendo pular a fase de acúmulo e rentabilização. E aí a gente pede dinheiro emprestado para as instituições financeiras para a gente antecipar esses sonhos. E aí, por conta dessa antecipação, a gente paga muito mais caro por eles, às vezes 2, 3 vezes o valor. Se a gente aprender a se planejar e ver que não necessariamente a gente precisa fazer as coisas tudo de uma vez, a gente pode fazer as coisas de uma forma mais organizada, pagando muito menos, sem se enforcar. Desconhecer o poder dos juros compostos é outro grande problema que atrapalha na jornada. A gente aprende sobre juros na escola, mas a gente não entende qual é o impacto deles na nossa vida de fato. E aí a gente torna os juros um vilão, porque a gente entende muito mais o poder dele em relação às dívidas do que se a gente fizesse investimentos para melhorar o nosso patrimônio. Então, por desconhecer essa potência, o brasileiro não consegue chegar naquela fase ali de forma independente.
Outra coisa é que o brasileiro ainda foca muito em passivos e não em ativos. Passivo, gente, é tudo aquilo que nos gera custo. Ativo é tudo aquilo que nos gera renda. Então, culturalmente, o brasileiro ainda é muito apegado a ter bens materiais. A primeira coisa é ter o carro, né? A outra coisa é ter a casa própria. Não é errado ter nenhum dos dois. Mas a gente precisa aprender que existem possibilidades e que essas coisas nos geram muito custo. E a gente precisa, principalmente no começo, pensar em coisas que vão rentabilizar o nosso patrimônio para que a gente possa consumir, adquirir essas coisas lá na frente de uma forma mais leve. Então, o teu carro vai te gerar IPVA, manutenção, seguro, né? A tua casa própria, ela não é um investimento, ela é um custo para você hoje, porque você provavelmente tem que fazer a manutenção dela. Você, às vezes, tem IPTU, você tem condomínio de vez em quando, né? Então, quando você mora na casa, você não está rentabilizando aquilo. Você só passa a transformar aquilo num ativo se você vende com lucro, né? Ou se você aluga para alguém, essa pessoa te paga mensalmente ali um valor. Aí realmente virou um investimento para você. Mas enquanto você mora, é um custo, é um passivo. Como o brasileiro foca muito em passivo no começo da jornada, ele já se endivida, ele não acumula, ele não rentabiliza, e aí fica mais difícil ainda de acumular patrimônio para aquela fase da independência financeira que eu mostrei para vocês, né? O nosso país, gente, ele tem uma origem pobre, é fato. Nós temos uma população que, na sua maioria hoje, ainda está lutando para ter as suas necessidades básicas supridas. Isso é fato. E a gente tem que lutar cada vez mais para que essa diferença não seja tão gritante, que mais pessoas aqui da base consigam ter mais potencial, mais oportunidades para terem uma renda mais justa, que seja que proporcione, né, a sua qualidade de vida. A questão, gente, é que eu vejo muita gente que já está aqui, ó, nessa fase da pirâmide e que não cuida da sua vida financeira. Então, uma pessoa que está aqui, ó, realmente começa a ficar muito difícil exigir que essa pessoa pense em tudo isso que eu falei para vocês. Não que seja impossível. Tem muita gente ganhando pouco e tendo mais reserva do que gente que ganha muito. Porque se tem uma coisa que a gente fala na educação financeira, é que a questão não é quanto você ganha, é quanto você gasta, né? Então, às vezes, uma pessoa com um orçamento mais ajustado consegue fazer sobrar dinheiro em relação a uma pessoa que ganha muito, mas também gasta muito mais, né? Essa minha preocupação de trazer esse cenário para você é para que você se conscientize de que se você tem condições de cuidar do seu futuro, você é responsável por se tornar autossuficiente e viver da maneira que você sonha lá na frente. Não terceirize o seu futuro. Não terceirize a sua qualidade de vida. Não terceirize a sua independência financeira. Existe uma parcela da população que é capaz de construir um futuro melhor, mas não constrói por não ter conhecimento ou por ignorar o conhecimento obtido. Então, hoje você está tendo contato com isso. Desculpa a sinceridade, mas eu acabei de jogar a responsabilidade para você. A partir do momento que você sabe disso, você é responsável por construir o seu futuro, né? Isso é fato. Tem uma pessoa super importante aí na nossa sociedade que eu gosto de trazer para esse momento, porque essa frase é incrível, né, gente? Se a gente quer ter resultados diferentes, se a gente não quer fazer parte dos 99% de aposentados que não são independentes financeiramente no Brasil, a gente precisa fazer algo diferente. E agora, o quanto antes, né? Loucura é a gente continuar fazendo a mesma coisa que todo mundo fez até agora e achar que a gente vai ter um futuro diferente, né? Isso é a gente se enganar, se auto-sabotar. Pensa comigo. Para construir tudo isso, você vai precisar ter uma vida financeira saudável, equilibrada. Como que está a sua vida financeira hoje? Está saudável? Está equilibrada? Eu vou te mostrar uma receita básica que precisa acontecer para que você realmente faça essa jornada ser uma realidade. Não tem muito segredo, gente. A gente tem que ter dinheiro entrando, que seriam as nossas receitas.
A gente vai ter o nosso custo de vida, né? Que são as nossas despesas. E a diferença entre as nossas receitas e as despesas é que vai fazer com que a gente chegue na nossa independência financeira. Só que essa diferença precisa ser positiva, ela precisa ser um lucro, né? Para dar certo, as suas despesas precisam estar menores que as suas receitas, porque daí vai sobrar dinheiro no mês, você vai se dar lucro e aí você consegue rentabilizar essa diferença, construir o seu patrimônio. A questão é que muitos de nós estamos no prejuízo. Faz essa reflexão aí, você está se dando lucro ou prejuízo? É bem natural encontrar pessoas que estejam se dando prejuízo, né? E não tem muito milagre não, gente. A receita é ou você passa a gastar menos ou você passa a ganhar mais. Se alguém conhecer uma outra receita aí, me fala, tá? Mas não vem com loteria, essas coisas não, porque isso é exceção da exceção da exceção, né, gente? No dia a dia, quando a gente está falando sobre educação financeira, a responsabilidade é nossa e nós temos isso em mãos e conseguimos sim mudar a nossa realidade se a gente faz esse estudo. Qual é o problema do meu orçamento, né? As empresas fazem orçamento todo ano para saber se elas vão dar lucro, prejuízo. Por que a gente às vezes até contribui para isso? Às vezes a gente trabalha na área de uma empresa onde a gente tem que fazer todo esse cálculo para a empresa, só que a gente não faz para a nossa própria vida, né? A gente também precisa se dar lucro. E você precisa entender que se você não está se dando lucro hoje, é porque tem algo desajustado no seu orçamento. Talvez você esteja vivendo uma vida que ainda não é compatível com a sua renda. Então agora é hora de ver se você pode gastar um pouco menos, ou se o seu orçamento já está tão enxuto ao ponto de você ter que partir para uma outra ação que é pensar em fontes de rendas diferentes, ganhar mais, se qualificar para ser mais valioso no mercado, passar a ter renda extra de alguma forma, aproveitar o seu tempo livre, enfim. Essa receita, você que vai ter que pensar aí em relação à tua vida hoje, né? Para cada um vai ser diferente. Quando você começar a se dar lucro, aí vai ser o momento da gente aprender a multiplicar o teu dinheiro. Enquanto você não está se dando lucro, nem adianta ficar pensando muito sobre isso. Você precisa se organizar primeiro, aprender a construir um bom orçamento, pensar não só no mês, mas de forma anual, para que você se dê lucro. Com o lucro na mão, com o dinheiro sobrando todo mês, aí a gente vai aprender a multiplicar. E multiplicar significa mudar a nossa mentalidade em relação aos juros. Hoje a gente está acostumado a ter os juros como um vilão. A gente precisa trazer os juros para a gente ter uma vida mais rentável, vamos dizer assim. Os juros têm que estar trabalhando para você, ao seu favor. E eu vou te mostrar mais ou menos como isso funciona. Se a gente for pensar, né, em como que os juros trabalham aí no dia a dia, nada mais é do que uma remuneração cobrada pela troca do dinheiro. Alguém tinha dinheiro, você queria o dinheiro daquela pessoa ou daquela instituição, ela te empresta, então ela deixa de ter aquele dinheiro e pela segurança, né, de será que esse dinheiro vai voltar ou não, a pessoa ou a instituição te cobra uma taxa, né, para que ela se proteja e tenha algum ganho por ela ter abdicado do dinheiro naquele momento para poder te emprestar. A relação dos juros é exatamente essa, tá? Só que quando a gente aprende isso na escola, a gente não entende muito bem qual é o impacto disso na nossa vida. E o impacto é esse aí. A gente aprende que é natural pegar dinheiro emprestado. Então a gente sai pagando juros para a galera, seja para banco, instituição financeira, enfim. Só que a gente não aprende que, ao invés de pegar emprestado, a gente poderia emprestar e passar a receber juros, né? Essa é a questão, isso é que é investir. E olha como é a questão no Brasil, que é mais complicada ainda, tá? Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, a nossa taxa de juros está em 3,75% ao ano. Significa que qualquer dinheiro que você coloque lá, se ficar um ano, você vai ter 3,75% a mais depois. A taxa Selic é a taxa mãe, é a taxa que serve de referência para as transações financeiras que envolvem juros no Brasil. Mas olha o que os bancos fazem, vê se tem cabimento. O limite da conta corrente hoje corresponde
a quase 150% de juros ao ano. Então, significa que a taxa de juros do Brasil é 3,75% e o banco te cobra 150% de juros. Não é equilibrada essa conta, gente. E se você pagar o mínimo do seu cartão de crédito? Em média, vai depender aí do teu cartão, né? O brasileiro paga hoje cerca de 290% de juros ao ano se ele ficar ali pagando o mínimo da sua fatura sempre, né? Se você acha que financiar é normal, é tranquilo, né? É a única opção. Olha aí a taxa de juros de um financiamento imobiliário hoje, em média, tá? Cerca de 8% ao ano. Bem mais que o dobro da nossa taxa de juros. É muito menor do que os juros do limite da conta corrente, do que do cartão de crédito, mas também é um juros bem maior do que a gente consegue através da nossa taxa Selic. Essa briga, gente, é desleal. A gente vai para esse mercado sem ter essa noção e a gente acha natural pagar isso de juros. É por isso que tem tantos bancos milionários e você continua aí. Gente, vamos mudar essa matemática. Vamos parar de achar que pegar emprestado é normal e deixar de ganhar dinheiro porque não sabe que pode investir, que é fazer exatamente o contrário. Deixa eu mostrar para vocês como é que funcionam os juros na nossa vida. Lá na escola, a gente aprendeu a fazer a continha de juros simples versus juros compostos, né? Só que a gente não entende essa matemática na nossa vida. Então, vamos relembrar a diferença dos dois? Então, eu vou fazer uma simulação com vocês aí de alguém que tenha inicialmente R$ 100 e aí pegou uma taxa de juros ali de 10% ao mês. Peguei números redondos para ficar fácil a conta, tá? Nessa primeira coluna eu tenho juros simples, na segunda coluna eu tenho juros compostos, tá? No primeiro mês, gente, é igual para todo mundo. A gente vai pegar o valor inicial, vai multiplicar pelos 10% da nossa taxa de juros, com isso a gente vai ter R$ 10 de diferença, e aí somando o nosso valor inicial mais os juros, vão dar R$ 110. Isso acontece para ambos, tanto para os juros simples quanto para os juros compostos. Isso no primeiro mês. O pulo do gato, gente, está a partir do segundo momento, né? Os juros simples, eles sempre vão voltar a calcular em cima do valor inicial. Ele volta lá para os R$ 100. E aí ele vai acumulando aos pouquinhos, né? Então, se eu volto lá para os R$ 100, vai dar R$ 10 de novo. E aí eu tenho R$ 120, porque são os 110 do mês passado, mais os 10 desse mês. O pulo do gato é que os juros compostos não voltam para o valor inicial, ele volta para o valor do último mês. Vira juros sobre juros. Então, eu não calculo mais em cima de R$ 100, eu vou calcular em cima do valor anterior, que agora são R$ 110. E aí, 10% de 110 não são mais R$ 10, são R$ 11, né? E aí você já não tem 120 acumulado, você já passa a ter 121. No terceiro mês, essa conta ainda vai além, né? Eu não vou voltar lá no valor inicial. Nos juros compostos, eu volto para o último valor, que eram R$ 121. Então, agora, com 10% em cima de 121, o meu valor acumulado é de R$ 133,10. Nossa, Samela, mas deu uma diferença de R$ 3,10. Só que, gente, a gente está fazendo uma simulação em cima de R$ 100 por 3 meses. Agora, pensem numa simulação muito maior. Aqui eu trouxe, por exemplo, uma simulação de 3 anos, né? A diferença é de mais de R$ 2.600. E é exatamente assim que os investimentos funcionam. Eles usam a matemática dos juros compostos. Só que os empréstimos, os financiamentos, eles também usam essa matemática. Entende? Porque essa bola de neve acaba sendo do mal quando a gente pega dinheiro emprestado, mas ela vira uma bola de neve do bem se a gente passa a emprestar o nosso dinheiro através dos investimentos. É isso que acontece. O seu dinheiro se multiplica juros sobre juros. E isso dá muita diferença lá na frente, né? Se você deixar o seu dinheiro parado hoje, ele já vai perder valor por conta da inflação. Então, não adianta ter cofrinho em casa, gente. O cofrinho, ele tem
objetivo educacional apenas. Mas, no fundo, você não está fazendo o seu dinheiro se multiplicar. E, além disso, perde dinheiro por conta da inflação. Se você não entende muito bem o que é inflação, Selic, que a gente está falando aqui, calma, que é exatamente essa a ideia de você obter educação financeira, tá? Se você deixa o dinheiro na poupança, já é melhor do que deixar o dinheiro parado em casa. Fato, ela também rende a juros compostos ali e tal. Só que a poupança, ela rende muito menos do que alguns investimentos semelhantes a ela. Hoje, o rendimento da poupança não cobre nem a nossa inflação. Então, é como se você estivesse enxugando gelo. Você está pondo o dinheiro lá, achando que ele está rendendo, mas ele não está compatível e mantendo o seu poder de compra. Porque a inflação está ali e hoje a rentabilidade da poupança não cobre nem a inflação. Como que você escapa desse cenário? Investindo direito, aprendendo a multiplicar o seu dinheiro, a sair da poupança e ir para coisas mais interessantes. Isso é possível, tem muita gente fazendo e foi assim que eu mudei a minha realidade financeira, tá? E olha como é interessante, numa simulação simples de juros compostos aqui, quanto mais cedo você começa, mais resultado você tem. Então, eu vou simular aqui como a gente chegaria num patrimônio de R$1 milhão sem precisar ir para o BBB ou ganhar na Mega Sena, beleza? Lembrando que aqui é uma simulação simples, eu não estou levando em consideração a inflação, não estou levando em consideração que investimentos a maioria tem imposto de renda e tal. Eu estou fazendo um cálculo simples de juros compostos para você ver como é que é a jornada de chegar, por exemplo, a um patrimônio de R$1 milhão, tá bom? Se você começasse aos 20 anos de idade e quisesse parar aos 60, você tem 40 anos de acúmulo pela frente. É bastante tempo. O tempo está ao seu favor, né? Nessa simulação aqui, você precisaria aportar mensalmente R$325 ao longo desses 40 anos, todos os meses. E eu fiz esse cálculo baseado numa taxa de juros anual de 8%. Seria já uma carteira de investimentos bastante interessante para o momento, porque se a nossa taxa de juros está em 3,75%, 8% ao ano significa que a sua rentabilidade tem que superar, né, a nossa taxa de juros mais do que o dobro. Então, você já teria que aí estar investindo fora da poupança com os investimentos mais interessantes, tá? Olha que engraçado a matemática que tem por trás dos juros compostos. Se a pessoa fizer isso, gente, acumular todo mês, durante 40 anos, R$325 e buscar uma rentabilidade de 8% ao ano, do bolso dela, de fato, teriam saído R$156 mil. Mas por conta daquela bola de neve do bem dos juros que eu mostrei para vocês, ela acumula R$1.034.000, nananana. Então, do bolso dela, sai muito menos, porque ela tem os juros trabalhando junto com ela. A jornada fica mais leve, né? Agora, vamos simular essa mesma questão para alguém que tem 30 anos de idade. Já são 10 anos a menos de acúmulo. Essa pessoa tem 30 anos pela frente, o que já é ótimo também, até chegar aos 60. O aporte já não pode ser tão pequeno, porque como ela tem 10 anos a menos, ela tem que correr um pouquinho atrás desse prejuízo aí. Então, com essa mesma rentabilidade anual, essa pessoa teria que juntar todo mês, investir bonitinho, R$725, né? Sendo que do bolso dela, no final dessa história, sairiam R$261 mil e o acumulado geral seria passando do seu 1 milhão aí. Então, conforme o tempo vai passando, o seu valor de poupança, de acúmulo mensal, de aporte mensal, acaba sendo maior porque você não tem mais tanto tempo pela frente, tá? Agora, vamos seguir um pouco mais. Aos 40 anos de idade, se alguém começar a sua jornada para ter a independência financeira aos 60, então essa pessoa tem 20 anos de acúmulo, já são 20 anos a menos do que alguém que começou aos 20 anos de idade. E se ela quiser chegar a esse patrimônio de 1 milhão, ela vai ter que chinelar um pouco mais. Agora, o aporte tem que ser de pelo menos R$1.800 se ela tiver essa rentabilidade de 8% ao ano, que já é o dobro da nossa Selic hoje, então já é uma carteira bem interessante
desafiadora, que precisa aí de um fermento a mais do que a poupança, tá? Tem que ter produtos financeiros mais legais. Nesse caso, do bolso dessa pessoa vão sair 432 mil reais, mas ela também chega a 1 milhão. E os juros fizeram boa parte do serviço também, né? E alguém que começa aos 50 e quer parar aos 60, é possível? É possível, mas é muito mais desafiador. Por quê? O tempo já não está mais a favor. Ela só tem 10 anos pela frente, né? E aí ela precisa acumular mensalmente muito mais. Nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente está dando, levando em consideração aquela rentabilidade de 8% ao ano, esse acúmulo já passa a ser de R$ 5.600, contra 300 e tanto da pessoa que começou aos 20 anos. Olha a diferença. Mesmo assim, se ela tiver condições, vale a pena, porque olha ali, o total investido por ela foram 672 mil. Mas no final de 10 anos, ela chega ao seu 1 milhão. Então, uma parcela aí do valor veio dos juros compostos. É possível em qualquer idade, gente, mas fica muito mais leve quanto antes você começar. E aqui eu simulei uma taxa de juros de 8%, mas dependendo da sua carteira, do seu perfil de investidor, você pode conseguir carteiras muito melhores, com 10% ao ano, com 12% ao ano. Não é linear, né, gente? Cada ano pode acontecer alguma coisa diferente e variar um pouco, mas seria um desafio, né? Uma meta para que você tente atingir uma rentabilidade cada vez melhor, porque daí você precisa acumular um pouco menos, né? Ou, quem sabe, ter um capital ainda maior lá na frente, passando de R$ 1 milhão. Isso vai depender de cada pessoa. Mas o exercício aqui é mostrar para vocês que sem o poder dos juros junto com vocês, a jornada fica muito mais pesada. Com os juros, a gente consegue impulsionar essa poupança que vocês fazem todo mês aí, né? O ato de poupar em si. Os juros são terríveis, gente, para quem pega dinheiro emprestado, mas eles são incríveis para quem empresta. Então, vocês precisam aprender a trocar essa relação que nós temos com os juros. Parar de pegar emprestado e começar a investir. Vocês vão ver que isso vai dar muita diferença para vocês. Então, a partir de agora, quais são as 3 coisas que eu acho que você tem que colocar em prática a partir de hoje para mudar a sua vida financeira e escrever uma história diferente, como eu mostrei aqui para vocês, tá? A primeira coisa é acreditar. Se você achar que tudo isso que eu te falei aqui é impossível, é inviável, dica, já para. Para, porque essa é a premissa. Você precisa acreditar. É possível, né? Se você acredita que é impossível, realmente vai ser. Então, nem precisa começar mesmo. Desliga esse vídeo aqui, tchau. E lá na frente, a gente conversa, quem sabe, em algum momento onde você talvez vai precisar de ajuda séria. Agora a gente está falando em um momento onde você consegue ainda agir, né? Recuperar. Então, se organize, invista, que você vai conseguir de fato atingir a sua independência financeira. O segundo ponto é se dar lucro, né, minha gente? Porque não tem como investir se não tiver dinheiro sobrando. Então, a segunda coisa que você precisa fazer agora é colocar no papel todos os seus gastos. E aí, gente, com isso, fazer boas escolhas, tirar as coisas que estão excessivas, abrir mão de certas coisas agora para que você não precise passar perrengue lá na frente. Quantas coisas bobinhas que a gente, tirando do nosso orçamento, a gente vê que nem dói tanto assim e que já faz uma grande diferença. Eu mesma já não tenho TV a cabo há uns 4 anos e eu não sinto falta alguma. E isso é uma das coisas que mais leva dinheiro aí das pessoas, né? Então, dá uma olhadinha no teu orçamento e vê se você não tem oportunidade, né? Se você, de repente, já tiver com seu custo de vida muito enxuto, aí é hora de começar a pensar fora da caixa em como você poderia aumentar a sua renda. Seja se qualificando mais para ganhar um salário melhor, seja fazendo renda extra no seu tempo livre, quem sabe pensar em algo para empreender, né? Tem tantas possibilidades.
aproveita agora, que você ainda tem tempo, tem saúde, e você pode mudar esse cenário. Não vai deixar para fazer isso lá na frente, quando você já estiver querendo desacelerar, onde sua saúde de repente não vai estar 100%. Faça as mudanças para que você se dê lucro hoje, agora. E a última é investir o quanto antes, né, gente? Eu acho que vocês viram aí que juros abraçadinho com o tempo vai fazer toda a diferença na sua jornada, né? Quanto mais tempo você tem pela frente e começa a investir, os juros vão tendo mais poder para fazer aquela bola de neve do bem. Então, isso tem que acontecer agora, não dá para postergar mais. Quanto tempo você já esperou? Quanto tempo você já perdeu? Olha para trás, desde o seu primeiro salário, se você tivesse feito essa jornada. É bom refletir desse jeito, não para ficar triste, e sim para ser motivador, para que você, hoje ou amanhã, no máximo, já comece a fazer algo diferente, tá bom? E bom, se você achou tudo isso muito desafiador, eu queria dizer para você que esse é o jeito bacana da gente pensar. A gente tem que sempre mirar na coisa mais incrível, na coisa que parece mais desafiadora. Porque se a gente não alcançar aquilo, vocês tenham certeza que pelo menos muito próximo vocês vão chegar. Então, eu não cheguei ao meu 1 milhão, mas eu cheguei a 500 mil. Poxa, não é muito melhor chegar na sua velhice com 500 mil do que com nada, dependendo só do INSS? Então, talvez o que eu tenha te mostrado aqui possa parecer um pouco utópico, mas eu acho que pior do que isso é a gente não fazer absolutamente nada. Qualquer coisa bacana que você passe a fazer agora com seu dinheiro já vai trazer um resultado muito melhor. E é por isso que eu gosto de fechar esse tema com essa frase aí, né? Mira na lua, não tem problema. Mesmo que você erre, você vai chegar perto das estrelas e isso já vai ser muito melhor do que nada. Então, essa aula aqui foi para te mostrar de fato o que você tem que pensar e fazer para construir uma história diferente dessa que de repente você estava construindo sem perceber. Mira na lua. Eu tô mirando na lua, vou chegar lá. E eu quero trazer você junto comigo. Beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha feito as suas anotações e agora vai colocar tudo em prática. Tchau, gente. Obrigada. E aí, gostou da aula? Espero que eu tenha conseguido te mostrar a importância de você cuidar da sua vida financeira e te mostrar que a hora é agora. Não importa a sua idade, o que importa é que qualquer mudança positiva que você faça agora já vai gerar novos resultados para você. E eu posso te ajudar um pouco mais. Se você quiser se aprofundar nesses temas para mudar a sua vida financeira, vem fazer comigo os próximos cursos. A gente vai falar sobre organização financeira, sobre finanças para casais, como introduzir esse assunto para as crianças. Se você quiser aprender a investir, eu vou desvendar o economês para você. A gente vai falar sobre renda fixa, renda variável, tudo que você precisar para você mudar o seu cenário financeiro. Então se inscreva aqui que você vai receber em primeira mão quando as novas turmas começarem. Te espero lá. Você viu minha história, então se eu conseguir, você também consegue. Bora?